Vamos falar sobre pensão alimentícia? Vamos falar um pouco de atraso da pensão alimentícia? Eu não sou advogada, mas eu atendo alguns casos relacionados a genitores que não pagam a pensão alimentícia. Exemplo, as pessoas às vezes ficam com essa falácia sobre a única coisa que dá prisão hoje em dia é o não pagamento de pensão alimentícia. Tá. O que está entre linhas sobre o não pagamento da pensão e a determinação de prisão? O que está na entrelinhas é, a partir do momento em que o alecrim dourado, o genitor, não pagou a pensão da criança, a mãe tem que ir ou na defensoria pública ou gastar dinheiro para fazer essa cobrança judicialmente. Aí vamos supor que a mãe gastou um dinheiro para requerer a pensão alimentícia. A lei diz que o genitor ele tem que deixar de pagar, entre aspas, pelo menos uns 3 meses de atraso, para aí sim ter penhoras de bens, bloqueios de conta bancária e incluir a prisão do alecrim dourado. Só que vamos recapitular como que é a justiça. O alecrim dourado ele deixa de pagar 3 meses de pensão. Aí a mulher foi lá, gastou um dinheiro para poder requerer esses 3 meses de pensão. E o valor é totalmente discrepante do valor que a mulher, que a criança ia receber do valor da pensão, com o que a mulher tem que gastar com o honorário de advogado. Então, já pesa por aí. Aí a justiça pega e fala assim, ó, a justiça vai lá e manda um recadinho pro genitor. O genitor, você faz 3 meses que não paga a pensão da sua criança. Ou você paga os 3 meses em atraso, ou você vai preso. Aí o que a gente tem que pensar é, existe muitos seres humanos que são mau caráter. Eles simplesmente têm lá o dinheiro da pensão da criança, mas eles preferem fazer o quê? Guardar esse dinheiro, né? Não fazer o pagamento na data correta, estipulada judicialmente. Isso quando a mãe já tem legalmente a determinação do juiz sobre o valor de pensão e guarda, né? Então o cara vai lá, ele simplesmente não paga, ele escolhe ficar 3 meses sem pagar a pensão para fazer com que essa mãe corra atrás do direito da criança, para fazer com que essa mãe tenha que gastar um dinheiro para cobrar o genitor, para o genitor ter que fazer a parte dele. Ah, então vamos lá. A justiça foi lá e avisou o genitor: olha, você tem 3 meses de atraso, ou você paga, ou você é preso. A partir do momento que o genitor foi avisado e o genitor é mau caráter, o que ele vai fazer? Ele tem os 3 meses. Então, tá. Então tá bom, justiça, eu vou pagar os 3 meses. Qual que é a punição do genitor? Nenhuma. O que acontece com o genitor? Nenhuma, porque a justiça foi lá e avisou ele que ele tinha que pagar a pensão ou ele ia ser preso. Então ele paga, ele não vai ser preso. Aí tá, ele pagou. Aí vamos no próximo mês, mais 3 meses. Se passa, o genitor não paga e a justiça vai lá, avisa de novo. O desgaste emocional da mãe, da mulher ter que entrar em contato, cobrar o valor da pensão, ou a mulher ter que gastar um dinheiro para poder requerer o que é de direito da criança. Entende como isso é desgastante para a mulher? Entende como a questão da pensão alimentícia dita muito sobre o caráter do ser humano, que a partir do momento onde um homem ele não tem a capacidade de arcar com a pensão alimentícia do próprio filho,
Esse homem, ele não serve nem para peso de porta, né? Então, é importante. O que eu quero trazer com isso? Não é só sobre pensão alimentícia. Isso diz muito sobre o caráter do homem. E isso diz muito sobre a ausência de amor próprio em se envolver com esses tipos de seres humanos e se manter dentro dessas relações tóxicas. Porque para um ser humano se comportar dessa maneira, para um ser humano ter esse tipo de comportamento que dita muito sobre o caráter dele, como que foi a relação dessa pessoa? Sabe, como que foi a construção da relação dessa pessoa? Como que é as relações dessa pessoa com as outras pessoas? Entende? Então, o que eu quero dizer é, a gente tem que estar muito atenta às pessoas que a gente se envolve. A gente tem que estar muito atento e perceber sinais sutis de relacionamentos tóxicos. Os relacionamentos tóxicos, eles sim, eles dão sinais, porque o relacionamento tóxico, o relacionamento abusivo, ele é uma construção de uma relação disfuncional. Então, para ele se tornar abusivo, ele foi tóxico antes. E como que foi essa toxina do começo do relacionamento? Porque o homem, para ter um mau caráter de não pagar a pensão da criança, a relação em si dita muito sobre isso, sabe? Então, a relação em si, em manter a relação, dita muito sobre isso. Então, o que a gente tem que fazer, nós mulheres, a gente tem que entender as pessoas com quais a gente está se relacionando, tanto afetivamente, profissionalmente ou com colegas. Porque a gente não pode deixar apenas para justiça resolver algumas coisas. Porque, como eu falei, a justiça ela vai resolver da melhor forma possível, a mais apaziguadora possível. Por mais que a mulher vai ter que correr atrás, ela vai ter que ir atrás da defensoria pública. Defensoria pública não é algo tão rápido, simples e fácil, não, porque é muita gente passando pela mesma situação. Então, o que acontece? A mulher, ela tem que ir atrás. Então, mulher, antes de se relacionar com alguém, perceba bem como que é o tratamento dele no núcleo familiar. Quando você percebe o comportamento do homem dentro do núcleo familiar dele, ele tratando mal pessoas que ele julga ser mais fraco, como alguma avó, alguma mulher idosa ou até mesmo a mãe, atente-se. Atente-se porque os sinais são dados e a gente acaba ignorando esses sinais. Então, mulher, é isso, sabe? Não dá pra gente deixar. é, Não dá pra você ficar indo atrás cobrando pensão alimentícia, não dá pra você querer que o homem dê atenção ao seu filho, que ele seja presente na vida do seu filho. Não dá mais pra mulher ficar se desdobrando em. Não dá mais para você querer ser a mãe, o pai, ou fazer de tudo para que seu filho não sinta a ausência paterna, ou você vai querer se desdobrar em fazer de tudo para o seu filho não sentir o quão canalha é o pai. Não pense nisso, não pense em fazer o seu filho não perceber, ou não tente mudar o comportamento da pessoa. Um homem mau caráter, ele vem de berço. Não é assim. Quando é mau caráter, é de berço. Então, mulher, atente-se nos mínimos detalhes de um relacionamento tóxico. Fique esperto. Não vamos deixar só para a justiça te auxiliar em alguma coisa. Vamos curar isso antes de se relacionar com alguém mau caráter. E é isso.